pode ser voto vencido, tá? Pode dar 4-1, por exemplo. 4 contra o Fux. Mas em qualquer ponto que o ministro divergir dos demais, nasce para a defesa um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? A gente manda esse caso da turma para o pleno. E nesta quinta-feira, 27, em entrevista ao Lisboa, o Dr. Jeffrey Chicchini revelou a estratégia do STF em manter o julgamento do Bolsonaro na primeira turma, que é composta pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Ele também revelou a possível brecha que pode ser explorada pela defesa e mudar radicalmente esse jogo de cartas marcadas. Confira, eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Então, olha só, conseguiram deixar esse caso no STF. Começaram com a ideia de um ministro ser vítima, Lisboa. Não existe um print, uma interceptação, nada no processo que tenha um ministro vítima. Isso é criação. Iam atentar contra o ministro. Não existe isso, nem na delação do Mauro Cid. Tá? Criaram isso para deixar o caso no STF. Agora vem a minha tese. Por que no STF, Lisboa? Porque o STF é a última instância do Poder Judiciário. O Gilmar Mendes tinha uma frase que a gente usava muito, hoje ele parou de usar. Ele falava assim, que o STF é a última instância legitimada a errar. Porque acima não tem mais ninguém a cometer erros. Né? Então, o Gilmar Mendes falava isso. Né? Se esse caso começasse no primeiro grau, ia demorar 5 anos para chegar no STF. E qual que é a ideia? Ser muito rápido. Então imagina só, se fosse igual no Lava Jato, juiz Sérgio Moro, TRF, STJ, STF. 5 anos, Lisboa. 5 anos. Eles precisavam começar esse caso no STF para poder terminar em 2025. Senão não acabava em 2025. Mas espera lá. Começar esse caso no STF é necessário. Mas a gente não pode deixar esse caso no pleno. Porque o pleno tem muito ministro. E, por exemplo, o André Mendonça da vida pode pedir vista. O cara pede vista, senta no processo, não termina em 2025. Os casos de 8 de janeiro estavam no pleno. Estavam no plenário. Na denúncia do Bolsonaro, também tem 8 de janeiro. Ou seja, também tinha que estar no plenário. O regimento interno do STF diz que presidente ou pessoas com prerrogativa de foro é no plenário. Então, tudo diz a regra que tinha que ser no plenário, mas o plenário pode dar errado a nossa estratégia de terminar em 2025. Vamos mandar para a primeira turma. Por que para a primeira turma? Porque, em tese, na primeira turma só tem companheiro. A vítima é o relator. Ex-advogado do Lula, Flávio Dino, ex-inimigo capital do Bolsonaro, Carmen Lúcia, indicada pelo Lula, e o Fux, indicado pela Dilma. Opa! Só companheiro. Ou seja, ninguém, Lisboa, vai pedir vista. A gente consegue julgar esse caso em 2025. Poderia ser... Pegando o raciocínio, o Fux poderia pedir vista ali? Calma lá. Olha, não, ali não. Ali ainda não. Legal. Olha a sacada aqui. Mas pera lá, tem como deixar mais rápido? Já tá no STF, já foi pra primeira turma. Tem como deixar mais rápido? Tem. Vamos dividir em 5 processos. E vamos começar primeiro com o processo do Bolsonaro. 34 acusados em um processo só é muita gente, é muita testemunha, vai atrasar as audiências. Dividir em 5 processos para correr ainda mais rápido o processo do Bolsonaro. Pronto, esgotaram todas as estratégias para esse caso ser o mais rápido possível. Por quê? Quando um caso é julgado no STF, Lisboa, não tem para onde recorrer. Não tem para onde recorrer. É só ajoelhar e orar. Tribunais internacionais não vão invadir a nossa soberania e absolver alguém. Não existe isso. Tá? Então,
Julgando no STF, qualquer pena, Lisboa, acima de 8 anos é cadeia. No Brasil é assim, passou de 8 a pena, xadrez. Tá? E julgado em órgão colegiado, inelegível. Então, no dia que sair a sentença da primeira turma do STF, Bolsonaro está inelegível, e se a pena passar de 8 anos, ele está preso. Então, todas as estratégias possíveis para isso acontecer em 25 utilizaram. Acontece que se enganaram com o cara. Aqui está a tese. Luiz Fux. Quando eu estava assistindo o julgamento e eu vi o desconforto do Fux, e eu vi o Fux deixar claro que ele discorda da delação do Mauro Cid. Ele discorda da competência da primeira turma. Eu falei, o tendão de Aquiles do Alexandre de Moraes. O Fux é o único juiz de carreira hoje no STF. Ele foi juiz, ele foi desembargador, ele passou num concurso e virou ministro. O Fux é old school. Ele é daquela galera que respeita a corte, que se preocupa com a imagem, com a reputação da corte, com a história da corte. E o Alexandre de Moraes ultrapassou limites intransponíveis, Lisboa, a ponto de estar gerando um desconforto na corte, entre os pares. O Fux pensa o seguinte, olha só, eu entendo que vocês querem condenar, até eu, eventualmente, tenho o desejo de condenar, mas, pelo amor de Deus, nós temos que seguir o mínimo de uma regra a não expor tanto o STF como vocês estão expondo. Aonde que chega a cereja do bolo? Muitas pessoas me dizendo assim, tá, tudo bem, Jeffrey, pode ser um teatro do Fux? Pode ser. Pode ser que o Fux só vai bravatar e não vai fazer nada? Pode ser. Pode ser que, de fato, ele está tendo um surto de consciência, né? Está tendo um conflito de consciência porque é um juiz que está, de fato, incomodado com a pena de 14 anos da Débora, como ele falou que está, e que todos nós estamos. A questão é, eles tinham que receber a denúncia, tá, Lisboa? Muita gente falou, pô, Jeffrey, você errou. Você falou que o Fux ia ser um problema, o Fux recebeu a denúncia. Gente, a denúncia recebe mesmo. Em 99% dos processos no Brasil, essa fase de receber ou não a denúncia é recebida. Mas o Fux falou assim, não é o momento, hoje não é o momento de questionar a legitimidade da delação premiada do Mauro Cid. Ele falou isso. Mas, no momento oportuno, eu vou questionar. Então vai ter um processo, Lisboa. Gente, não joguem a toalha, o processo está só começando, tá? Calma, tem muita água para rolar. Tá? Vai ter audiência, testemunhas serão ouvidas, o G. Dias vai ser ouvido. Calma, tem muita água para rolar, tá bom? Ao final, os juízes terão que dar uma sentença. E nessa de dar uma sentença vai ter uma sessão, Lisboa, né? Eu vou colocar minha bequinha lá, vamos ter 1 hora para cada réu para fazer a defesa oral. 1 hora para fazer a defesa. E ali sai a sentença. Acontece que, em qualquer ponto, Lisboa, que um ministro divergir, então pensa, imagine só que o Fux divirja do relator em qualquer ponto. Ele pode ser voto vencido, tá? Pode dar 4-1, por exemplo. 4 contra o Fux. Mas em qualquer ponto que um ministro divergir dos demais, nasce para a defesa um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? A gente manda esse caso da turma para o pleno. E esse caso não termina mais na primeira turma, ele termina no pleno. Ou seja, quando o Fux demonstrou incômodo com algumas regras, dá a entender que ele vai questionar em algum momento. E se ele divergir, por exemplo, se ele votar pela anulação da delação do Mauro Cid, esse caso não termina mais na primeira turma. Se ele questionar qualquer ponto desse processo, esse caso vai ter que ir para o plenário. E no plenário é hora estendido, recomeça a discussão e esse caso não termina mais em 2025. Então a leitura que eu fiz, pela experiência de processo, tá, Lisboa? Eu sou advogado, não sou jornalista, não sou comentarista político, eu sou advogado, eu vivo da advocacia, Lisboa. Eu sou advogado criminalista. Da experiência que eu tenho, quando eu vi isso, eu falei, deu errado a estratégia do Alexandre de Moraes. O trem descarrilhou. Esse caso não termina mais em 2025, não tem como.
só terminaria em 2025 se fosse unânime em todos os pontos os ministros. Agora, se eu tiver enganado e o Fux não divergir de nada ao final, aí a estratégia deles deu certo. A questão é que hoje sai uma matéria no Metrópolis. Você viu, Lisboa, a matéria no Metrópolis? A esquerda acusando o golpe já. Esse processo vai demorar, e quanto mais demorar é melhor para o desgaste do Bolsonaro. Não, eles queriam o Bolsonaro preso ontem. Tá? Eles já estão achando motivo para justificar a primeira derrota deles, que é esse processo não terminar em 2025. Tá? Eles já sabem que esse processo não termina mais em 2025. Agora, nós vamos ganhar esse processo? É outra coisa. Outra coisa. A primeira acusação que eu faço, né, a primeira exposição que eu faço é, pela minha leitura de experiência processual, a estratégia de terminar em 2025 deu errado, porque vai nascer as defesas um recurso de levar esse caso para o pleno. No pleno tem o André Mendonça, que vai vir a analisar. E o Fux tem moral, tem reputação, né, tem casca para peitar o relator. Veja, Lisboa, chegar no pleno com o voto do Fux divergindo do Alexandre de Moraes, vai rachar o STF.